Mensagem do céu. O Senhor fez para que nos alegremos nele, para que olhemos que ele está no controle das nossas vidas, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Meu amado, minha amada, quando nós olharmos para essas questões assim, quando nós compreendemos que é o cuidado do Pai que tem sido dado sobre nossas vidas, quantas coisas vai mudar, não é? Quantas coisas estarão diferenciadas nas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui com um programa especial de Dia das Mães, né, homenageando aqui todas as mães. Vou falar dos pontos positivos, vou falar também dos pontos negativos, viu, queridos, não é? Hoje também é um dia que nós estamos lembrando aí as pessoas que estão entristecidas, não é? Há pessoas que perderam filhos, como eu perdi, não é? E há pessoas que não têm suas mães, não é? E quando acontecem essas datas, é uma data própria para a pessoa ficar deprimida, não é? Uma data própria para a pessoa ficar, sabe, olhando para o que ela não tem. Então eu quero te convidar a olhar para o que você tem, não é? Assim como eu tenho uma situação de perda, mas eu tenho os meus filhos que estão vivos, não é? Eu tenho as pessoas que eu amo que estão vivas. Então eu quero te convidar a levantar os olhos para as pessoas que você tem ao seu lado, tá bom, meu querido e minha querida? E hoje eu conto aqui com a grata presença, não é, do meu filho Renato. Bom dia, Renato. Bom dia, bom dia. Que seja um dia honrado mesmo para ti, viu, filho? Você, para todos nós. Para você estar aqui, viu, filho? Tá difícil, hein, ultimamente, hein? Correria da vida. É verdade. Mas hoje veio aí fazer o Dia Especial das Mães. Muito obrigada pela tua presença, filho. Eu que agradeço. E eu quero agradecer também aqui uma surpresa, não é? Da Priscila, que não vai poder ficar com a gente o programa todo, mas ela vai poder fazer o primeiro horário com a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã, de novo aqui na Rádio AME. Quanto tempo, não é? Que a gente não ouve a voz dela só gravada, viu, gente? Ultimamente só ouvimos a voz da Pri gravada, né? Mas hoje eles estão aqui comigo, louvado seja o nome do Senhor, Baruch Hashem, em todo o tempo. E olha só, queridos, hoje nós estamos com uma programação especial, né? Passei aí, inclusive, para o Wilker. Hoje nós vamos estar com umas músicas muito diferentes, não é? Umas músicas especiais que nós vamos estar passando para vocês. E eu quero agora que você ouça aqui essa música especial que possa falar ao seu coração e que seja uma bênção de edificação. Hoje é um dia meio, não é? Bate coração. Então ouve aí, ouça essa música que seja uma bênção na sua vida. E nós estamos aqui nesse dia maravilhoso que o Eterno nos deu, um dia onde nós estamos preparando aí para esse dia especial das mães, não é? Que vai ser no domingo. E eu queria contar uma coisinha para vocês que você talvez não saiba, não é? Você sabe que veio a tábua dos mandamentos, não é? Foi dadas as duas tábuas, são duas testemunhas na terra, não é? Em relação à vida do encontro de Moshe com o Eterno Todo-Poderoso. E aí o que acontece, queridos? Segundo os nossos sábios, existiam 5 mandamentos em cada uma das tábuas. Uma tábua é de relacionamento exclusivo do homem com Deus, mas o mandamento de honrar pai e mãe está na tábua de relacionamento com Deus, queridos. Como se o Eterno considerasse cada pai e cada mãe como um representante dele direto na vida do filho, não é? Honrar ao seu pai e à sua mãe é como se você estivesse honrando ao próprio Eterno, não é? É o único mandamento, na verdade o primeiro, né? O primeiro mandamento com promessa, mas é o único mandamento dos 10 mandamentos que traz sobre você uma bênção, não é? Então, queridos, uma bênção direta de receber nesta vida. E, Renato, tá difícil hoje em dia os filhos honrar os pais, hein, filho? Tá difícil, tá complicado. Realmente se perdeu, né, a visão familiar. Hoje não se fala muito, não se vive muito o contexto familiar. Tá complicado hoje. O filho, esses dias aí, ainda viu a menininha lá que colocou veneno na bebida da mãe. A mãe ia caminhar e ela colocou veneno de rato, um veneno poderosíssimo, que é o veneno que ela colocou na mãe costumava caminhar, e aí levava, vocês que não leram a notícia, né?
ela levava uma garrafinha de bebida, de água, para poder tomar, e ela colocou um veneno poderosíssimo, que matou até os bichinhos lá do zoológico, que é o tal do chumbinho, né? Colocou na bebida da mãe, porque a mãe não deixava ela sair. 13 anos de idade, a mãe provou um pouquinho da água e viu que estava adulterado, o gosto ruim, voltou para casa e descobriu que a filha tinha envenenado. Ela falou, não se preocupa que eu vou tentar de novo, né? Então, assim, banalizaram a situação em relação aos filhos e aos pais, ao ponto de uma filha, porque a mãe não deixou ela sair para a balada, com 13 anos de idade, querer matar a própria mãe, filho. O papel está invertido hoje, né? Realmente os filhos hoje querem ser pai e é complicado, né? Hoje realmente a união familiar, tanto que, né, você vê muito se discutindo, né, até na nossa própria política, de querer tirar realmente o papel de pai e mãe, né? Até isso está sendo discutido, a coisa é tão diabólica, né, que você não está vendo só em famílias isso acontecer, você está vendo, né, no sistema mesmo acontecer, né, tirar aquilo que o Senhor planejou, que realmente é uma família, né, pai, mãe, filhos, e isso realmente está se perdendo, isso realmente as pessoas estão se perdendo, estão entrando em confusão. Filha, que coisa, não? O tempo que a gente está vivendo aí é um tempo bastante complexo, né, filha? É um tempo difícil, né? A gente tem que estar sempre aprendendo aí, procurando ouvir mesmo os pais. É difícil quando não é o que você pensa, né? Não é o modo como você está vendo, mas eles estão ali vendo à frente, né? Vendo o que você não vê. E às vezes, queridos, às vezes você está julgando o seu pai, está falando ali, olha, meu pai não concorda comigo, isso, aquilo. Aí quando você vai ver, é o mesmo pai que você julgou, é o mesmo que vai estar te abraçando, orando por você, chorando com você. Então, assim, não deixe de valorizar seus pais, sua mãe. Nesse dia, você que está brigado aí com a sua mãe, né? Procura acertar, porque é ela que vai estar do seu lado. A situação é essa. Bem ou mal, é ela que vai estar do seu lado, é ela que vai te ajudar. E vai orar pela sua vida, que eu tenho certeza que faz ainda hoje. Mesmo você escolhendo os seus caminhos, ela está lá segurando, sustentando você em oração, os seus pais também, o seu pai também, né? Então, de modo geral, filhos, fiquem atentos ao que os seus pais falam, né? É difícil a gente ver o que eles estão vendo, mas leve em consideração. Mesmo que você não concorde no primeiro momento, leve em consideração, né? Não assuma para si a responsabilidade de, olha, eu sou dono do meu nariz, eu consigo tomar decisões. Não fique sozinho, querido, não faça isso, não afaste os teus pais de você. É um caminho, se você entrar, não tem volta. É um caminho complicado esse de andar, não ande por este caminho. O Rê, você acha isso, filho? Você com essa idade já um homem feito, às vezes parece que a mãe está se metendo mesmo. Vai, fala a verdade. Vai. Não, a mãe, gente, por amar e cuidar, um exagero um pouco, né? É um cuidado assim, mas não deixa de ser verdadeiro, porque a mãe e o pai, a mãe mais, né? A mãe tem um faro, né, de ver tem um radar, tem um radar de ver a situação de longe, né, de ver, né, tudo bem que entra o emocionalismo, né, e você tem que separar, você tem que, né, realmente, né, aquele papel de proteção, né, e na nossa vida ser adulto a gente não gosta, porque há casos e casos, há jovens que quer ter a tua maturidade, quer ter a tua independência, e há jovens que quer viver encostado, né? Nós vivemos hoje no dois extremos, né? Tem jovens que eu quero ter minha vida, eu quero lutar. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, eu quero ter minha vida, eu quero lutar por mim, eu quero... mas há pessoas que não são assim, que são o contrário. Elas querem viver na dependência da mãe, elas não querem crescer na vida, mas elas querem autonomia. Autonomia para quê? Para fazer o que é errado. Para fazer o que é... Não para crescer na vida. Não para mudar de vida. Mas para fazer o que é errado. Então a gente vive nesses dois extremos hoje, né? E nesses dois extremos a gente precisa tomar muito cuidado. Independente. Mãe é mãe. Né? Mãe é que sofre, mãe é o que está ali, mãe sente, né, quando a coisa está errada, mãe sente, né,
quando a situação não vai bem, e o papel do filho é valorizar, o papel do filho é compreender, o papel do filho é realmente se submeter àquilo que a mãe está falando, analisar, orar mesmo. Pai, minha mãe não está exagerando não, e buscar o Senhor, mas não se rebelar, Eu já vi casos de filho se rebelar contra a mãe, que a vida dele não vai para frente, nada anda e tudo dá errado, E você vai conversar, você vai aconselhar, quando você vai descobrir, não, minha mãe nunca concordou comigo, minha mãe não sei o que, aí você vai buscar a história toda. É ele que nunca se submeteu à mãe dele, é ele que nunca concordou com a mãe dele. Então a vida não anda, vai ficar sempre e vai reproduzir, é o que vai reproduzir isso. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que realmente valorizar as nossas mães que estão aí com a gente, minha mãe que está aí comigo, E é isso aí. Pri, quer acrescentar, filha? Quer acrescentar aí? Que o Renato, o esposo aí, muitas vezes a gente não é nem querendo, gente. Parece até que a mãe que amaldiçoou o menino não dá certo na vida, ou a filha, nada a ver. A gente, às vezes, realmente, não sei como acontece isso, mas a gente tem uma visão diferente, A gente tem uma visão daquilo que está acontecendo e muitas vezes, o que acontece? Eu como mãe, às vezes a gente vê que o filho vai fazer uma coisa que a gente considera uma burrada, vamos dizer assim, olha, isso aí eu não concordo, E a gente não sabe explicar. A gente está vendo o perigo, nós estamos vendo o que está acontecendo, nós estamos acostumados a criar o filho assim, não põe o dedo na tomada. A gente não vai explicar para um bebezinho por que não põe o dedo na tomada. Mas os filhos crescem, o que acontece? Parece que a gente fala, não vai porque não vai, acabou. Então, não adianta, o seu filho que tem mais idade, ele vai querer compreender por que não, entendeu? Ele não é mais o bebezinho do não põe o dedo na tomada, nós temos que compreender quando nossos filhos crescem, que nós possamos ter discernimento da parte de Deus para explicar para os filhos, olha, sabe por que não disso, o que nós como mães, olha gente, eu estou falando algo, eu estou abrindo meu coração, estou mostrando minhas faltas, minhas falhas, Muitas vezes eu chego a alguma situação, meus filhos adultos, e eu chego e falo, você está me desonrando com isso. Como se eu tivesse de um modo assim, subliminar, passando para eles absolutamente tudo que eu estou vendo, Então assim, você tem de ser claro, olha, eu não concordo com isso, não adianta você tomar para si aquilo que o filho fez e ficar dodói. A gente fica, viu, queridos? Não adianta falar que não fica, porque eu estou pecando diante do pai, não estou sendo honesta com você. A gente, quando o filho não acata a nossa opinião, quando é algo sério, não é aquela coisa, se o filho vai usar a roupa preta ou roupa cinza, não é isso que eu estou dizendo, estou falando de decisões para a vida, Mas a gente às vezes quer apelar para o emocional, eu particularmente preciso ser tratada muito nesse sentido, Então assim, às vezes a gente pode chegar e falar, olha, isso aqui você está desonrando para a minha vida com isso, de vez em explicar, olha, sabe por que isso está sendo mal, está me fazendo mal, está me ferindo, vou te explicar. Principalmente quando envolvem outras vidas, Então aí é bem complexo, pelo menos para mim, não ser apelativo emocional. Acho que essa é uma das maiores críticas, filha? Eu sou bastante apelativa emocionalmente, Não diria apelativa, eu acho que a senhora sente as coisas intensamente, a senhora não vai passar... Olha que jeitinho bonito, não falar que eu sou dramática, eu não sou dramática, eu sinto intensamente. Não consegue explicar, entendeu? Por exemplo, é muito difícil às vezes entender alguma coisa que a senhora está falando, porque tá só na sua mente, e aí eu não consigo entender. Aí eu fico pensando assim, mas por que ela está se sentindo assim, E só depois, uns dias depois, a gente começa a entender. Aí você, era isso que ela estava pensando. E você começa a ficar com raiva de você, porque você tomou uma decisão errada, porque você não entendeu, entendeu? Então é complicado. O seu pai é meio intérprete, filha? É mais ou menos, Porque ele fala também as coisas, mas ele também não entende, às vezes, o que está na sua mente. É bem difícil isso. A senhora já viu, está lá no futuro e a gente está aqui, assim, o que a senhora está falando, O que a senhora está vendo? Peraí que eu tô com uma ligação aqui, eu tô com uma ligação de quem que é essa ligação, meu pai? Quem está falando? Olá, eu não acredito. Dia das Mães. Eu não acredito. Te amo muito, mãe. Muito
muita saudade. A senhora é muito importante na minha vida, deu muita inspiração, muita força, quando eu vejo todas as coisas que a gente passou juntos, e todas as lutas, a perseverança, a força que a senhora tem, que eu sei que vem do Senhor, que vem do alto, essa inspiração que a senhora sempre nos deu, você está colocando a gente no caminho do eterno. Eu não tenho como te agradecer, as bênçãos, sou abençoada por seu intermédio. E eu gostaria de dizer que eu te amo muito. Eu te amo muito. Saudade. Eu também, filha. Não sei Você o que que falar. Ixi, agora ela vai chorar. Que o Eterno te abençoe ricamente. Eu te amo muito, filha. Eu te amo muito. Mães, porque... E todos os dias, não só os dias das mães, porque a senhora é uma pessoa muito especial. Ai, Te amo muito. eu te amo muito, filha. Que o Senhor te abençoe, filha. Que surpresa, que o Senhor te abençoe. Eu te amo muito, Márcia. Muito obrigada. Que surpresa, filha. Que surpresa. Muito obrigada. Te amo, filha. Olha, o Renato também está mandando beijo. A Pri também, Márcia Cristina. Que o Senhor te abençoe e que o Eterno... Tá bom, eu te amo. Deus te abençoe, Márcia. Eu te amo. Obrigada, filha. Um beijo, te amo. Gente, essa aqui me pegou de... Nossa, pai, minha filha tá fora do país. Fazem meses que eu não vejo a Márcia. A Márcia é a primeira filha que nasceu de mim, essa daí, né? E, Renato, você esperava essa aí, Renato? Não esperava não. Meu Surpresa, pai, hein? meu pai, que tremendo, né? Tava aqui enchendo o saco dela, liga logo. Não acredito, não acredito. Então, olha, minha filha está lá longe, está em outra nação, né? Está lá numa ilha, gente, numa ilha ligada ainda com a Holanda, que nada a ver, né? E está lá, não é? E o Eterno que possa. Agora eu vou ter que me recompor, queridos. Eu vou deixar vocês com uma música que fala o seu coração e a gente já volta já, porque essa daí me pegou de surpresa mesmo. Demais na cabeça, minha filha estava totalmente ensanguentada e ela ficou muito atemorizada de ficar aqui no Brasil, né? E o marido dela, na ocasião, também não considerou mais interessante. Nós tínhamos acabado também de perder o Marco Antônio e tudo para a gente era tão máximo, não é? E aí a minha filha foi ficar mais próximo aí, meu genro, ele é piloto de aeronaves, então ele achou melhor que ela ficasse... Ele não tem chão, né, gente? Ele viaja o mundo todo, então é muito complicada a vida deles, né? E aí ele colocou ela pelo menos o mais próximo possível, um lugar onde ele faz o abastecimento das aeronaves, de modo que ele pudesse também estar mais próximo dela. Mas aí o que aconteceu? Eu acabei ficando longe, né? A gente sente demais, não é? Ela é a minha primeira filha, não é? E é uma pessoa muito amada, muito querida do meu coração. Então a emoção não tem jeito, bate forte mesmo, né? E a Márcia é uma figura, né, filha? É uma figurinha carimbada. E o Rei também tá com saudade da irmã, né, filha? É verdade, né? Tem que... Irmã, né, gente? Tá, sempre esteve do nosso lado aí. Irmã não tem divórcio, né? Olha só, olha só. Não, é uma brincadeira, eu te amo. É verdade, a gente tem sentido muita falta da Márcia, né? E assim a gente sente falta. Você que tem aí um filho que está longe, não é? Você também que está com a sua mãe longe, olha, entre em contato. É importante, viu, queridos? É importante o contato. Você que está com a sua mãe longe, vai, liga para ela, não é? Ah, Céu, nunca liguei. Então, toma vergonha nessa cara, não é? Toma uma atitude, não é? Não deixa essa distância estar aí agindo na sua vida de um modo que venha te fazer um mal maior, não é? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a Marcinha por ter ligado. Foi um prazer maravilhoso tê-la aqui. E a Priscila falou que também tem um recado para ler aqui para mim. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Ela tá pegando, gente. Agora, os filhos é tudo com celular, gente. É tudo andando com celular para cima e para baixo, gente. Olha só. Eu vou ler primeiro, depois eu falo de quem que foi, tá? Tá bom. Começa assim. Aproveitando esse dia, o qual estamos homenageando as mães,
Nunca vou me cansar de dizer o quanto eu sou agradecida ao Senhor pelo presente que é ter você na minha vida. A cada dia, nos pequenos detalhes do corre-corre da vida, me inspira a sua capacidade de amar, de sempre olhar o melhor nas pessoas e de se colocar no lugar do outro. Seu coração é tão lindo, olha, ganhei uma música de fundo, gente, desculpa. Seu coração é tão lindo, a maneira que você escolheu sua mãe, ser mãe é admirável, ser mãe é admirável. Você tem a incrível capacidade de fazer as pessoas acreditarem nos próprios sonhos, e mais incrível ainda, de se alegrar com a realização deles, como se fossem os seus. Uau, que reflexo do coração do pai. Quando ele olha para você, ele sorri. Você é incrível, incrível. É um privilégio te chamar de mãe. Te amo muito. Happy Mother's Day. Sua filha do coração. Zenaide, né? Minha amada que também está nos Estados Unidos. Meu pai, olha só. Os filhos mais ligados estão... Que coisa, né, filho? Os filhos estão tudo longe. Como que pode um negócio desse? Tá ligado, né? Gente, família é assim, né? Família, né? Foi uma coisa que minha mãe sempre ensinou, né, pra nós. Como é que eu posso falar? A gente aprendeu no meio de tantas situações, no meio de tantas feridas, no meio de tanta traição, né, no meio de tantas coisas que nos fizeram mal, a gente aprendeu a ter uma família, ser unido, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação. E é forte. Zenaide, um grande beijo no seu coração. Eu entendo, o Renato, quando ele trava assim, viu, queridos, é porque a gente começa a lembrar de tanta coisa que nós vivemos. Eu acho que o que mais pesa pra gente, assim mesmo, eu acredito que é o que mais ele lembra, né? Eu acho que nesses momentos é quando a gente pensa no Marquinho, né, filho? É verdade. Aí trava as quatro rodas mesmo, não tem jeito, porque realmente a única palavra que nós podemos dizer é forte. Você aí que perdeu alguém, você olhe para aqueles que estão do seu lado e que te amam, viu? Olha só, eu fiz muita malcriação para vocês, né, filha? Eu fiquei muito tempo só olhando para o meu morto, né? Vocês me suportaram, né, filha? Essa questão aí é meio complicada de falar, porque a gente não vai saber o que a senhora sente, né? Só que lá em casa eram vocês duas, né? Era a senhora e a Márcia. Então, não tinha muito espaço para você ficar, né, se preocupando. Você só se preocupava com o sentimento mesmo, que vocês estavam sentindo, passando ali, aquela coisa forte. Às vezes você não sabe o que fazer, porque você não consegue ajudar, não consegue arrancar a dor com a mão, né? Mas Deus sempre esteve ali, né? Sempre ajudando. Então, não acho que a senhora fez uma malcriação, né? Não foi pesado, mas foi um tempo difícil. Foi um tempo difícil, né, Rê? Foi o Renato ficava só no celular me mandando versículo bíblico todo dia. Foi um tempo difícil, né? Foi um tempo também compreensivo. Gente, perca de alguém que a gente ama é uma dor muito forte, é uma dor que a gente, até hoje, a gente não compreende, né? A gente não entende e foi difícil, né? Hoje eu dou graças a Deus, ao Senhor, a Deus pela minha mãe ter uma reação, né, de estar realmente em prol, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, de ter levantado, ter se disposto a estar ajudando tantas vidas, ajudando tantas pessoas que hoje a gente vê, né, que não era o fim, né, filho? Não era o fim, né? Mas vocês acharam, né? Hoje acharam A gente achou. Olha, muitas vezes o Renato me falava, a gente enterrou, o Marco vai enterrar a mãe daqui a pouco. É verdade, a gente achava, e porque para ela realmente foi uma dor. A gente não adianta, é difícil, né, compreender a dor de uma mãe, né? A gente olhava,
A gente orava, a gente não tinha palavras, a gente não tinha que... Eu mandava textos bíblicos, mas com o Senhor. Só o Senhor pode entender o coração de uma mãe. Realmente, só o Senhor pode entender o coração de uma mãe. Né? E assim, mas o Senhor, ele consola, ele se move, né? E ele levanta, né? Ele dá uma nova vida, né? E é tudo isso. Importante, queridos, que no momento de dor, que a gente muitas vezes quer se isolar, não é? Eu já falei, compartilhei isso para vocês, foi o pior período da minha vida, mas nesse momento de dor é bom você lembrar que você tem pessoas do seu lado, olhar para os lados, né? Eu já contei isso aqui, já contei isso também quando aconteceu a situação terrível que aconteceu lá na Boate Kiss, com a morte de tantos jovens ali numa única noite, não é? E eu já compartilhei com aquelas mães, não é? Lá no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, as situações que ocorreram. Que assim, quando nós temos uma situação de luto, nós olhamos só para o túmulo, não é? E houve um dado momento onde eu tive que olhar para os lados, não é? Porque, queridos, nós podemos desistir da vida e não é isso que o Eterno deseja para mim, nem para você, não é? Olha só, a ordem do Senhor para que as coisas se cumpram na sua vida, se você pegar no Salmo 37, diz assim: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra. Para habitar na terra você tem que estar vivo, não é? Eu achava assim, não adianta também agora eu vir aqui falar para vocês que eu achava que minha vida não tinha acabado, eu achava que a minha vida tinha acabado, eu olhava para todas as situações, eu pensava com todo o meu coração, acabou, é o fim, não tem mais como que o Eterno vai usar a minha vida, não tem mais como eu ser usada, agora acabou. Eu era muito ligada com meu filho, mas muito mesmo, queridos, eu sou ligada com os meus filhos, mas o Marco, ele não somente comigo, eu acho que era o menino que mais arreliava todo mundo em casa também, né, filho? Ele era aquele filho que mexia com toda a família, ele não era um menino que conseguia ser quietinho, não, ele tinha que se mover, ele tinha que dar opinião na vida de todo mundo, né? Ele não faz isso, não era assim, filha, com você também? Não é? Sempre foi. Ele sempre dando opinião, dando as ideias dele. Não era um menino, ele era agitado, gente, era um menino muito, mãe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. De repente, eu perdi o meu chão ali, porque as minhas decisões, tudo que eu descobri só depois que ele morreu, viu, gente? Enquanto eu fazia essa maldade, não é? Porque imagina colocar peso sobre a vida de um filho, como eu fazia com ele, mas eu não sabia, eu só percebi depois que ele morreu, que para tomar qualquer decisão, eu tinha que falar com meu filho, gente. Então, assim, eu fiquei perdida, não tive essa referência de pai, e de alguma maneira errada, você que já fez isso com seu filho, fez seu filho se tornar seu pai, você precisa de se corrigir, porque o filho é filho, queridos, ele precisa da gente, ele precisa da nossa orientação. Mas eu me tornei dependente do meu filho, não é? Tudo que eu ia fazer, o que eu ia decidir, eu tinha de ouvi-lo, eu tinha de ter a opinião dele. Então, quando acabou aquilo para mim, acabou meu chão, acabou tudo que eu, não é? E aí eu não conseguia nem ver dos lados, não conseguia ver o Renato, Priscila, os outros meninos, não conseguia ver meu próprio esposo, eu só conseguia olhar para aquele túmulo e querer estar ali, querer estar lá dentro, como se meu filho estivesse lá dentro, não estava mais, não é? E aí, nesse momento, conseguir olhar para aqueles que estão ao seu redor e saber a importância que você tem na vida deles, a importância que ele ocupa na vida de você, não é? Porque senão a tua dor, você se torna um miserável, um pobre coitado, a autocomiseração vai te consumir, a autocomiseração é pecado, queridos. A autocomiseração é pecado, não é? Como que nós podemos ficar tendo dó da gente, queridos? Olha o que Yeshua passou sem merecer, sem ter nenhum pecado na vida dele. E se nós conseguirmos olhar para o nosso Senhor, se nós conseguirmos olhar para aquilo que Ele está fazendo, que Ele fez,
nós vamos ter a nossa vida completamente transformada. E é isso que eu quero convidar você que nesse Dia das Mães está considerando que esse dia não é um bom dia para você, um dia que você queria que arrancasse da folhinha, não é? Que dia mais infeliz. Você que ouve a música de Dia das Mães já começa a chorar, não é? Não é que tem tristezas, não é? Perdeu uma mãe, ou que perdeu alguém, perdeu um filho. Então eu te peço, te convido a olhar a sua importância para as pessoas que estão ao seu redor, a importância sua para as vidas que estão ao seu redor. Acho que isso foi a coisa mais difícil que vocês agiram em relação a mim, viu, Rê? Né? Acho que me convencer que eu tinha que ficar viva, acho que foi bem difícil. Ah, foi, né, realmente. Foi, ao mesmo tempo foi compreensivo, né, porque a gente estava ali muito ferido com a situação, né, da perda. Mas eu acredito que foi uma intervenção do Eterno. Eu acredito que não foi a gente, não. Foi o Eterno mesmo que agiu poderosamente, né? Inclusive usou muito a vida da Priscila. E realmente foi uma intervenção sobrenatural dele. É você que não sabe como é que ele usou a vida da Priscila, não é? A Priscila, ela começou a apresentar, a fazer, na verdade, o nosso querido Roxo Gilberto Branco, ele resolveu lá, juntamente com um convite que ele recebeu aqui da Rádio AME, de fazer um programa que é o Mashiach Now, não é? Que você está podendo ouvi-lo hoje, todos os dias, na verdade, aqui na Rádio AME, das 21 às 22 horas, como um devocional diário para você, para sua família. E a Priscila estava editando aqueles programas e uma pessoa aqui da rádio, que foi o Glauber, ouviu e perguntou quem era a pessoa que estava editando os programas, pela qualidade que o Mashiach Now tem. Ela se dedicava mesmo, gente, para tudo, conseguir pegar a voz de todo mundo, conseguir colocar, cada música que toca, tem a pessoa anunciando a música, é uma coisa bem feitinha, não é? Eu agradeço ao Eterno por isso. E aí a convidaram, mas já contei isso para vocês, mas eu sempre lembro disso, não é? E aí a Pri veio para cá e como é que foi, filha? Conta aí também, vai, senão fico só eu falando. Aí eu vim pra rádio, comecei a operar aqui, na época eles estavam precisando de um operador. E aí vim pra cá, tinha algumas coisas pra estar fazendo, e aí surgiu a ideia de estar fazendo um programa, na verdade seria um programa feminino no horário da manhã. Aí eu falei, bom, quem que vai me ajudar com isso, né? Não conheço outra pessoa, né? Minha mãe que entra em tudo comigo, então vai ser ela mesma. Aí, na verdade, eu orei, né? Coloquei com um propósito mesmo, porque minha mãe não estava nem mais pregando, não estava mais fazendo nada, né? Assim, nesse sentido ministerial, né? E não é uma coisa que ela pode perder, porque não é dela, foi dado para ela. Então ela tinha que exercer aquilo que Deus tinha colocado na vida dela, né? E tem colocado, na verdade. E eu vi, minha mãe sempre cuidou de muita gente, ela, na verdade ela educou a gente assim, né? A se doar sempre, a estar com as pessoas, a se importar com o outro, né? Tem vezes até que eu falo pra ela, né? E falo pro Renato também, vocês precisam descansar, vocês precisam ligar pra vocês, mas eu também não faço isso, né? Fica todo mundo ali só ligando pros outros pra saber como é que estão as coisas, e nós fomos criados assim, né? Por ela. E então eu sei que Deus colocou algo na vida dela em relação a ensinar, né? Em relação a estar cuidando mesmo, a estar orientando, né? Minha mãe tem muito essa qualidade, né? E isso não podia ficar perdido enquanto ela estiver aqui na Terra, ela tem que exercer o dom que o Senhor deu para ela. E aí eu conversei com ela, ela se animou, começou a fazer, né, os programas, começou a vir, a gente começou a ter um tempo mais juntas. E aí o Senhor foi erguendo ela, né? Igual eles falaram, o Senhor usou a vida da Priscila, mas na verdade não foi a minha vida. Ele mesmo montou esse quebra-cabeça, né? Ele mesmo fez as situações coincidirem, né? E foi ele que levantou minha mãe. Então eu vejo muito isso. Deus, ele atua, né? Ele não permite que nós passemos pelas dificuldades ali sem ter a sustentação dele. Então eu vi o Senhor mesmo levantando a minha mãe e mostrando para ela, olha, ainda tem coisas para fazer, né? Ainda tem coisas que eu preciso usar a sua vida, que você é importante, você é uma peça, não uma peça, eu não gosto de me referir como se fosse um jogo, né? Mas você é uma pessoa importante para o meu plano, né? Como se o Senhor tivesse falado isso, né?
a senhora, né, amor? Então foi assim, né? Eu vi a mão de Deus. É isso que eu posso falar. Mas o Eterno usou mesmo muito a Priscila, né? E usou muito o Renato, usou muito o meu marido, usou as situações, usou as vidas de vocês que estão aí na reunião de oração e nem sabem, né? É verdade. Nem sabe, usou mesmo. Não sabe o quanto vocês, né? Às vezes Cada um é importante. Vocês Cada não um sabem o tem valor. quanto o Eterno tem usado a vida, Daniel, Sum, Ruth, não é? Mari, tanta gente, não é? Jeane, Helena, todos ali, Fátima. né? Fátima, a pequena notável, não é? E tanta gente Menina que Lima, o Eterno... Menina ali da frente. Agora o Renato está puxando aqui o Wilker, não é? O Wilker é uma bênção, um presente na minha vida, não é? Imagina que eu imaginei que eu ia conhecer um menino desse, não é? E... todos os filhos agora estão enciumados, porque chegou o caçula. Olha só! Todos os filhos não. Continua, gente. Você é o primeiro, tá falando o quê? Ainda bem que todo mundo amou o Wilker, né? Todos aprenderam a amá-lo e o Wilker tem papai e mamãe, pelo amor, né, gente? Bons pais, maravilhosos, mas a gente acabou se apegando muito mesmo. E acabei levando, claro, comecei a orar em casa, comecei a pedir oração, né? Comecei a falar, e o Renato, mas quem é esse Wilker, mãe? Eu tenho que conhecer com o meu radar espiritual. Quero saber se a senhora está amando, a senhora está abrindo seu coração. O Renato tem disso, né? Ele tem uma visão, eu sei como é que pode um negócio desse. Ele tem radar. Ele tem, gente, eu não sei como. A gente não pode mistificar, não é? Eu acho que é um dom, não é possível, porque assim, às vezes a pessoa não fez nem bem nem mal e ele já chega, mãe, cuidado com essa pessoa, mãe. Mas não gostei. Mãe, mesmo. tem alguma coisa errada, mãe, vai procurar saber, gente, é umas coisas estranhas, mas são anos, se fosse, o problema foi o seguinte, no começo a gente até achava que o Renato era cismado, né? Mas aí quando começou a acontecer, e o mito virou lenda, né? O mito virou lenda, porque... Agora o Renato falou, meu Deus. Aí então, conhece gente, já chegou o cúmulo das pessoas falar, não, apresenta pro Renato, depois que ele conversar, gente, eu falei, gente, o Renato não é Deus não, gente, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos puxar uma horinha de oração lá com a pessoa, se a pessoa não aguentar espanar, é porque não é do Senhor mesmo, para andar junto, né? Então, assim, nós precisamos de ter essa noção clara, não é, de todas essas questões. Olha só, a Ruth está perguntando acerca do que nós poderíamos fazer para uma pessoa que tem um problema de autocomiseração, como nós deveríamos de tratar biblicamente para mostrar para essa pessoa que ela está em pecado, viu, queridos? Está em pecado, não é? A autocomiseração, ela faz com que nós julguemos Deus em primeiro lugar, não é? Então, eu estou sofrendo tanto que Deus perdeu o controle da minha vida, Deus é impotente. Então, a autocomiseração, ela é o primeiro ponto que ela trabalha na nossa vida, é julgar a Deus. Ninguém tem autocomiseração se concorda com Deus, tá bom? Então, o primeiro ponto, porque não fica muito claro isso, não é? Mas nós vamos ver isso muito claramente quando o Eterno vai falar com Jó. E a situação de Jó foi autorizada pelo Eterno, queridos, que é a coisa mais grave de compreensão. Aquilo tudo foi autorizado pelo Eterno. E o Eterno pergunta para ele, você vai querer justificar você me acusando? É a pergunta que o Eterno faz para ele. Você vai querer justificar a você me acusando? É isso que você vai fazer? Então, é impossível uma pessoa ter autocomiseração sem acusar a Deus. E aí ela comete um pecado gravíssimo, não é? Que é de acusar Deus, porque ela diz, olha, minha vida saiu do controle. Deus é impotente, não é? Porque alguma coisa aconteceu errado nessa matemática. Quando aconteceu essa situação da morte do meu filho, eu não vou dizer para vocês que eu parei de orar, porque eu criei um sistema, anos e anos, de dependência de oração. Mas a minha oração não era adequada, queridos. Eu queria saber do Eterno o que eu fiz. Eu perguntava para ele, o que eu fiz? O que eu fiz? Era o tempo todo perguntando isso. O que eu te fiz? Me diz. E isso, imagina, que falta de reverência, não é? A presença do Eterno. E aí o que acontece? O segundo aspecto é que as Escrituras nos orientam como agir.
não é? Então as escrituras são claras em algumas ações. Uma das ações é esquecendo-me das coisas que passaram, eu lanço-me para as que adiante de mim estão. Então assim, a autocomiseração faz com que a pessoa viva do passado. Ela não vai ter como olhar o futuro. Ela só vai olhar o sofrimento, a dor, e ela gosta daquilo. Ela chega num ponto que ela não consegue mais viver sem ser coitado, não é? E o segundo ponto impressionante é o que a Escritura coloca acerca da nossa motivação. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós não podemos ficar olhando para aquele lugar que não vai nos trazer vida, nós ficamos olhando somente para a morte. Então eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é importantíssimo que as pessoas compreendam. O pecado gravíssimo da autocomiseração é o julgamento de Deus, porque a pessoa, ela se entende como coitada, como vítima. E a vítima, claro, aquilo que aconteceu foi autorizado por alguém. E no caso foi autorizado pelo próprio Eterno. Então o que Deus responde para Jó, acaso você vai me condenar para você se justificar, essa é a questão que nós devemos ver como um pecado gravíssimo, não é? Porque no caso de Jó, queridos, houve motivo para que aquilo ocorresse. Eu acho que um dia eu vou ter que pregar aqui sobre isso, fazer uma mensagem, um estudo especial, para que você compreenda como o Eterno queria abençoar a vida de Jó, não é? Então, a Priscila só pode ficar com a gente o primeiro horário, não é? Então, eu quero agradecer a sua presença, Pri, aqui com a gente. Obrigada pelo convite, né, em primeiro lugar. E agradecer aí o Daniel, a Suna, por ter liberado. Os queridos nossos. Mas também eu queria falar uma coisa aqui importante para a senhora, não somente porque hoje é dia, né, a gente está fazendo um dia especial do Dia das Mães, mas porque eu vim refletindo sobre isso já há uns 2 dias. E há uns 2 dias, olha só, quanto tempo, né? Mas é algo que está bem profundo assim no meu coração. E mãe, eu quero dizer mesmo que a senhora ela é realmente importante para mim. Eu posso não estar sempre, né, te honrando da maneira correta, mas o Senhor ele sempre ajuda a gente a se ajustar. Verdade. Né? No momento certo o Senhor olha, né? Aí você começa a pensar, meu Deus, né, quanta coisa a gente precisa mudar para se parecer mais com Yeshua. E a senhora dá essa orientação pra gente, é algo que vem do Senhor, até porque a senhora aplica essas coisas na sua própria vida, então a senhora nos dá exemplo disso. Então eu queria dizer pra senhora que a senhora é uma mulher muito especial, não só porque é minha mãe, mas porque é uma mulher de Deus. E eu vejo assim a face do Senhor resplandecendo na senhora, e isso é muito bom, porque faz com que a gente queira ser mesmo semelhante ao Senhor, porque a gente vê na sua vida isso. Então eu acho que é importante a senhora saber disso hoje. Meu pai, olha gente, nós vamos chamar aqui o apoio cultural da Rádio AME. Agradecer muito a sua vida, Priscila, eu te amo com todo o meu coração e nós vamos seguindo aqui. Fica aqui com o nosso apoio cultural, vou tomar uma aguinha, tá bom, queridos? Te amo. Ele solta esse negócio. Querido meu, querida minha, Pri já foi, não é? Daniel Essum, muito obrigada por ter permitido que a Priscila ficasse aqui. Eu amo vocês, eu sei que vocês não têm idade para ser meus filhos, mas eu tenho vocês no meu coração, como o mesmo zelo, o mesmo cuidado. O Eterno conhece a minha vida, não é? O amor que eu tenho por vocês. Muito obrigada por fazerem parte da minha vida, vocês são muito preciosos. Quero mandar um beijo para todos aí que estão ouvindo a gente, Gurinhatã, né, os queridos aqui do Bom Retiro, os queridos que estão aí na internet. Muito obrigada, muito obrigada.